Na cidade do nosso Deus.
pessoas que estão aí assistindo. E eu quero te convidar, você que está aí assistindo gente, clica aí, compartilha essa live que está aprendendo muito sobre o colonialismo. E se você tem dúvida, assista, vai tirar muito. Mas continue conosco nessa live, curta, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando nosso primeiro café teológico. Nós queremos louvar a Deus por Thalita, que esteve adorando a Deus conosco. 2 horas de louvores, nossa aula já está aqui acalentada. E conforme já foi dito, a partir daqui, o caldo vai engrossar, porque nós temos um tema muito pertinente nessa tarde. Nosso primeiro café teológico, ele nasce de algumas necessidades, algumas pesquisas, algumas soluções com nossa liderança, com os nossos jovens em geral, para que se colocasse a pertinência e a importância do tema discutido nessa tarde. Afinal, por que nós somos arminianos? Dentro dessa proposta, nós vamos deixar você em liberdade para que você possa trazer suas perguntas, colocar em questão, e no finalzinho do papo você terá boas interações conosco. Na realidade, o nosso bate-papo ele vai ficar mais no final, porque eu darei todo o tempo para que o pastor Douglas ele possa discorrer no assunto com bastante qualificação. Aliás, como nós estamos tratando um café teológico da Cojade com assuntos tão sérios, só para você ter noção, eu estou aqui com um livro arminiano puro e simples para a semana que vem, tá? Dia 16, pastor Jamie Emerson vai estar conosco também no café teológico, tá? Esse livro nós temos na CPAD, e se você quiser, durante a semana, trazer esse assunto à tona mesmo, vai ser muito bacana para a semana que vem. Mas eu apresento aqui o pastor Douglas. Ele é o nosso pastor da igreja aqui em Bristol. Pastor Douglas, aqui do setor Jardim Maricela. Eu faço agora algumas menções das qualificações do nosso querido amigo e pastor. Pastor Douglas é mestre em ciências da religião, mestre em ciências sociais, pós-graduado em filosofia contemporânea e história, graduado em educação para o ensino superior, graduado em história e teologia do protestantismo no Brasil, é pai, casado com a missionária Eliana. O nosso filhinho do pastor Douglas chama Murilo, e tem a coisa mais importante de todas: ele é servo do Senhor Jesus Cristo. Dito isso, meu querido, agora não mais para a câmera, mas para você, te passo a palavra, agradeço a sua presença, pastor Douglas, nesse projeto do Café Teológico Cojade. E a partir daqui, eu ficarei bastante calado para que você possa dar o tempo da melhor maneira possível. O pessoal da internet estará interagindo conosco, temos assessoria aqui, tem um grande grupo aqui nos assessorando, para que todas as suas perguntas sejam anotadas. E pode mandar para cima do pastor Douglas, que, como eu vou responder, ele se vira para resolver os assuntos, tá bom, meus queridos? Fique conosco, compartilhe a live. Pastor Douglas está com você, Deus abençoe, muito obrigado. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Primeiramente quero louvar e agradecer ao nosso Deus por a oportunidade que Ele nos concede de nessa tarde estar juntamente com irmãos e amigos. O evangelista Antoniel, ele é mais do que apenas um irmão de Cristo, ele é um amigo pessoal,
digo ele e mais alguns que estão aqui, são os meus irmãos na carne. Não tenho irmãos carnal, apenas uma irmã, mas Deus me presenteou com esses irmãos, que Deus abençoe. Agradeço ao ministério também, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Alcides Fávaro, e os demais pastores da nossa diretoria, pela confiança, ao meu pastor setorial, pastor José Gomes. Deus abençoe a você, a cada um que está presente nessa live, seja aí pela sala, seja diretamente. Que Deus abençoe. Deus abençoe a Martinha, a ovelhinha. Deus continue abençoando a sua vida, a sua voz. Que Deus cubra ela de bênção. Meus irmãos, eu quero agradecer tudo, principalmente essa oportunidade. E, acima do mais, depois a pessoa da produção me ajuda aí com o tempo, tá? Se eu estourar no tempo, os irmãos aí depois vão dizer aí quanto tempo eu tenho para não tomar demais. O tema proposto pela liderança é a partir de uma pergunta, né? Afinal, por que somos arminianos? Uma pergunta muito procedente, importante para nós, uma vez que eu fiz até um vídeo, gravei um vídeo, e no vídeo expus o seguinte, que nós temos a nossa confissão de fé, né, os nossos credos, foi lançado em 2017, tem uma obra, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, você compra essa obra da CPAD, e ali tem 24 cremos. O 10º cremos, né, queremos, professamos, é o cremos sobre a salvação. E muitas das vezes a gente fala sobre salvação e não tem uma noção de quem é ou não, né? E principalmente meados do ano 2000, com o advento da internet, dos blogs, redes sociais, começou-se aí uma onda a respeito da calvinização, uma ideia aí de sermos reformados ou não, né? Até mesmo uma acusação contra os pentecostais que eles não seriam reformados. Isso é uma acusação séria, problemática. Somos reformados sim. Acreditamos nos solas, nos 5 solas, sola graça, sola fide, sola escritura, né, e assim vai. Como também nós temos uma teologia, que ela é sim uma teologia reformada, e ela advém de Calvino. Estou recebendo aqui uma voz muito importante de bênção, hein? Quem compartilhar a live, está vendo o livro que eu falei para vocês ver? Vai ser sorteado no final. E se o compartilhamento subir, talvez eu estou recebendo aqui uma voz secreta, e dizendo que se o compartilhamento subir, tiver muitos, vai sortear 2 ou 3, tem mais opções de vídeo aqui. Então começa por aqui, tá? Compartilhou, você já está entrando aqui no nosso secretariado para um sorteio no final da live. Importante, tem que ficar até o final. Pastor Douglas? Eu errei, falei não teologia calvinista, mas arminiana. Vou dividir aqui pelo menos 4 momentos, né? Vou apresentar uma biografia rápida de Armínio. Após, eu vou tentar definir o que é o arminianismo. Por fim, terceiro, vou falar um pouquinho dos 5 pontos que nós professamos do arminianismo. E quarto, que aí seria o fechamento, mostrando no nosso cremos, porque a gente lê o cremos e não sabe o que é. Mas vamos lá. Começamos pela biografia de Jacó Armínio. Ele nasceu na cidade de Onderwacht, na Holanda, né, em mais ou menos 1560. Por que eu digo 1560? Porque os seus biógrafos também não têm plena certeza. Então, alguns dizem que é 1559, outros dizem que é 1560. Eu estou usando 1560 porque geralmente é o mais utilizado. Roger Olson, que é um dos principais arminianos que tem, ele sempre, quando fala da biografia dele, utiliza essa data. A sua vida é bem turbulenta. Muito cedo ele perde o seu pai, né, chamado o pai de Armínio, né, falece, e Armínio então acaba sendo cuidado por 2 tutores. Sua mãe, ele tem mais 2 irmãos, são 3 irmãos, né? Ele tem mais um irmão e uma irmã, e a sua mãe não tinha condição de cuidar de Armínio, então 2 tutores acabam cuidando deles. O primeiro é Theodor Amelius, um ex-padre confesso ao protestantismo, um erudito,
que ensina a ele questões da retórica, da lógica e tudo mais. E aos 15 anos de idade, o Theodor Amelius falece, e aí entra em cena Rudolf Roger, que vai ser também um tutor extremamente rico, culto, que vai terminar o ensino de Armínio. Então veja que Armínio vai ser bem erudito mesmo. Até mesmo Teodoro de Beza, que era um dos seus professores, mais à frente vou falar sobre isso, vai mandar uma carta a Armínio de volta para Amsterdã, tecendo a ele grandes elogios, dizendo que era uma pessoa extremamente balizada, capacitada, que pouquíssimo alunos como Armínio ele viu. Tá? Mas, como eu disse, a vida dele é bem turbulenta. 1575 acontece um massacre em sua cidade natal, Old Walter, né, que era um massacre espanhol, e aqui vale um parênteses. O que acontece? Nesse momento, a Holanda, ou os Países Baixos, né, estavam sob o domínio do reino espanhol. E vira e mexe haviam conflitos entre esses dois. A Holanda tentava se emancipar da Espanha, e a Espanha agia de forma muito violenta. Isso é tratado na história como o conflito dos 80 anos. E em 1575, há um massacre espanhol na cidade de Old Walter, e aí a mãe de Armínio, seu irmão, sua irmã e alguns parentes de Armínio são mortos dentro desse massacre. Em paralelo a isso, né, como eu já disse, Theodor Amelius falece, e aí Rudolf Roger vai assumir a sua tutela, e aí leva ele para a Universidade de Leiden, né, onde ele fica de 1576 até 1582. Ao se formar ali em teologia, ele vai ser convidado a estudar em Genebra com Theodor de Beza. Talvez para alguém aí que não saiba, fica esse nome muito aberto. Theodor de Beza era aluno de Calvino. Ele vai ser um dos alunos de Calvino e assume uma cátedra em Genebra de Calvino. Então, para vocês terem ideia aí de como é que ele vai ser erudito, né? Ele vai estudar ali. Em 1588, ele vai ser ordenado pastor, ainda solteiro, né? Na Igreja Reformada de Amsterdã. Em 1590, ele casa, né, com Lisbeth Haer, né, e com ela ele tem 12 filhos. Então veja que ele entrou bem, ele cresceu e multiplicou com bastante força. Apesar que desses 12 filhos, 3 desses filhos morrem ainda muito prematuramente. Os outros também acabam falecendo. Era um período muito conturbado, era um período na Europa muito conturbado. A tuberculose dizimava muitas pessoas. Há um período na história de Armínio, de 1602 a 1603, que a peste, quando eu digo a peste, eu estou falando da peste bubônica, tudo bem, a peste negra também, vai dizimar mais ou menos 20 mil pessoas na Holanda. Então, assim, é um negócio bem terrível. E lembrando aqui de Armínio, lendo seus biógrafos, diz que nesse período de 1602 a 1603, que é um período de pastorado dele, ele vai fazer um trabalho extremamente social. Ele vai às casas dos contaminados, ele compra água, porque quem conhece um pouco da Holanda, sabe que a Holanda está abaixo do nível do mar, e na Holanda tem muitas águas paradas. Isso favoreceu a disseminação do rato. Quem estudou um pouquinho sabe que a peste bubônica vem da pulga do rato, né? O rato tem esse vírus, a pulga o pica e ela acaba picando os seres humanos. Então, por causa de água parada, sujeira e tudo mais, acaba proliferando, e a doença, né, ou a febre hemorrágica que vai se dar a partir disso é extremamente contagiosa. E Armínio, ele não tem medo do contamínio, e ele segue fazendo um serviço pastoral de alento, de oração e até mesmo doação. Ele doa muitos alimentos e água.
né? Parece muito com o tempo que nós estamos vivendo, e meio toda essa pandemia, muitos obreiros aí também trabalhando. Isso mostra um caráter muito humano que Armínio tinha, né? Um caráter muito pastoral. Isso é um ponto importante, né? O pastor e doutor Carlos Barlatti, ele disse que Armínio foi muito mais pastor do que teólogo, doutor ou professor de universidade. Isso é muito maior mesmo na vida dele, tá? 1603, ele vai então ocupar a cátedra da Universidade de Leiden, e lá ele vai ficar até 1609. Interessante que em 1605 ele é escolhido reitor da universidade. Então, veja como as coisas vão acontecendo dentro dele. O doutorado também, alguns biógrafos dizem que ele queriam doutorá-lo muito cedo, mas ele falou assim: não, eu sou muito novo, preciso esperar um pouquinho mais. Então, seu doutorado, se não me falha a memória, acontece em 1603. Recebi mais uma comunicado da voz, que é uma voz aqui no orientando. Para você ter o acesso ao livro, ao sorteio, além do compartilhamento, tem que escrever aí nos comentários: eu quero. Essa é a palavrinha mágica após você compartilhar. Veja que é 2 processos. Primeiro, eu compartilho. Segundo, eu digo: eu quero. Essa palavrinha mágica vai te dar acesso ao sorteio do livro Arminianismo Puro e Simples, do pastor Jean Anderson, que estará conosco no próximo Café Teológico, sábado que vem. Uma outra coisa muito bacana: deixe suas perguntas, porque durante a nossa apresentação vai ser coletadas e no final a gente faz uma interação de bate-papo com o pastor Douglas e volta a palavra ao nosso palestrante. Obrigado, pastor Daniel. Então, ele é escolhido como reitor em 1605. O que acontece? A partir desse período, que é chamado os anos profissionais de de Armínio passa a escrever a sua teologia. É nesse período que ele passa a escrever a sua teologia e passa a ter oposição, porque ele vai romper com o calvinismo. Apesar de estudar na escola calvinista, ter professores calvinistas, ele vai romper com o Calvino, porque ele vai entender essas questões suprassalianas, suprassalianismo, né, que se fala aí. Ele vai romper com isso muito cedo, né? O supralapsarianismo e o infralapsarianismo. Não estou falando em línguas, isso aqui é apenas uma conotação que a gente tem dele. Então ele rompe muito cedo com a proposta calvinista, principalmente na predestinação. Eu quero abrir um ponto aqui muito importante. Quando nós falamos que ele rompe com Calvino, não quer dizer que ele vai desprezar tudo que Calvino escreveu. Ele não concorda com a matéria de salvação de Calvino, como a gente vai dizer aqui, soteriologia, porém ele elogia Calvino, e que a gente precisa ter isso muito em mente. Calvino era também um personagem excepcional. Calvino escreveu muito, Calvino era um erudito ímpar, talvez aí um dos 12 maiores teólogos, talvez não, com certeza ele está entre os 12 maiores teólogos, ao ponto de sua teologia hoje recebe o seu nome. E até hoje não se tem uma teologia que ultrapasse a dele, como também não se tem uma teologia que ultrapasse a arminiana. Então fique muito claramente isso aqui. Porém, ele não concorda com a teologia no ponto sobre predestinação, sobre teologia, ele rompe completamente. E aí ele entra em disputas, principalmente com um homem chamado Gomarus. Gomarus vai embater eles, e esse embate vai se tornar uma proporção tão grande que os líderes da cidade vão levar os dois para a Suprema Corte na cidade de Haia, e os dois vão apresentar os seus argumentos na Suprema Corte de Haia em 1608. A Suprema Corte vai dizer que não há ponto divergente entre os dois, as duas teologias poderiam conviver, porém, em 1609, ele vai contrair tuberculose e vai vir a falecer no dia 19 de outubro de 1609. Tá? É uma biografia muito rápida a partir dele. O problema é que Gomarus, ele não para de persegui-lo, mesmo depois da sua morte por tuberculose. Gomarus continua na sua perseguição, e aí Armínio já não está mais vivo para se defender. Em 1610,
entre 44 a 46 pastores, ministros, né, e teólogos, ex-alunos de Arminio, vão criar um documento. Esse documento, né, entre eles, nós vamos ter pessoas importantes como Simão Espicópio e Hugo Grosso. Para quem aí conhece um pouquinho de jurisdição internacional, RI, o Hugo Grosso ele vai ser conhecido como jurista e estadista internacional. E ele vai ser lembrado como um dos fundadores do direito internacional e da questão aí das leis humanitárias, né, na Declaração do Direito do Homem, depois mais tarde, em 1945. Mas é importante se dizer que esses 44 a 46 pastores, eles vão criar um documento. Esse documento vai ter 5 artigos e vai ficar conhecido como remonstrância, né? E eles vão ser chamados de remonstrantes. Remonstrantes no holandês quer dizer aquele que pleiteia, aquele que se levanta contra, né? Aquele que é reclamante ou protestante. Então esse nome vai aparecer aí, porque eles protestaram contra Gomarus e outros calvinistas que queriam ir contra aquilo que Calvino ensinava, que Arminio ensinava, e diziam que aquilo que Arminio ensinava era heresia. Então os remonstrantes vão dizer, não é heresia, é uma teologia bíblica reformada e até muito importante que precisa ser ouvida. Esses 5 pontos vão ficar conhecidos como os facts, né? Ou os fatos, né? Tem até uma brincadeira do pastor Vai que ele diz que contra fatos não há argumentos, né? Então a gente coloca esses 5 pontos aqui, isso é importante, vou tratar com eles daqui a pouco, mas é importante se dizer, há 5 pontos muito importantes que definem o arminianismo. Porém, esse embate vai tomar aí proporções. Em 1618 vai ter o famigerado, eu vou chamar de famigerado mesmo, porque ele foi unilateral, ele foi de maneira autoritária, brutal, Sínodo de Dort. Quando a gente fala sínodo, nós vamos falar que imagine aí um debate, onde você tem pessoas com pensamentos divergentes, e aí você coloca, vamos supor, 5 de um lado, 5 do outro, e aí esses 5 personagens eles têm o mesmo tempo, eles podem argumentar da mesma forma, e no final, aí você tira uma conclusão desse debate. Isso é um sínodo. Essa é a pergunta, pastor Douglas. Sínodos na época contemporânea é o mesmo formato de 1600 e alguma coisa? Ainda em alguns colégios, se a gente olhar muitos colégios católicos, luteranos, o sínodo é muito parecido. É muito parecido. Ainda tem essa referência desse debate, né? Porém, o sínodo de Dort, como eu acabei de dizer, ele vai acabar sendo um sínodo muito mais liderado pelos calvinistas. E aí os calvinistas vão expulsar, se você quiser, o pastor Silas Daniel, ele tem um livro da CPAD também, Mecânica da Salvação. É muito importante a leitura desses livros que eu vou indicando aqui para vocês. E sobre esse livro, no capítulo 8, ele vai contar todinha essa história. Então, se você quiser, leia a Mecânica da Salvação, adquira. Quem já o tem, leia o capítulo 8. Ele vai trazer muito bem explicado o que foi tudo isso aqui, e principalmente o sínodo de Dort. Eles vão tomar as igrejas de pastores que vão ser calvinistas, arminianos, vão colocar pastores calvinistas no lugar, e vão expulsar os calvinistas, os arminianos, até da Holanda. Eles vão ser obrigados a se espalhar por toda a Europa ali, e os calvinistas então de maneira muito sumária. E depois ele vai ser muito caricaturado. Vão fazer uma caricatura do arminianismo muito ruim, né? Que é herege, que é ligado com o demônio e tudo mais. Isso só vai mudar mais tarde, quando John Wesley e o seu irmão vão aderir ao arminianismo, né? Tanto que nós temos arminianismo wesleyano, eles vão aderir, e aí muda completamente. Por que eu estou dizendo isso? Com os blogueiros aí que aparecem, essa moda calvinista, parece a entender que atualmente a grande maioria dos cristãos são calvinistas.
Isso é um erro. Tá? A maioria dos cristãos, principalmente cristãos evangélicos, protestantes, reformados, eles são arminianos. Eu fiz esse contraponto no começo, essa exposição, porque esse é um tema de fato muito pedido pela nossa liderança, pelos nossos jovens, porque é fato que o pastor Douglas está dizendo, talvez pela melhor exposição na mídia. Então, existe essa maior sensação de que há um número maior de irmãos calvinistas por aí, quando os números matemáticos é o contrário de fato, mas pela exposição na mídia em maior número, talvez cause essa sensação. E é um ponto bacana essa fala, essa exposição a nível de informação, né? Isso é muito importante nesse ponto. Muito bom. Se faz isso. Se você ler o livro do pastor Jamierson, que está aí, ó, né, pode até mostrar de novo, eu quero, né, bota aí o eu quero. Primeiro compartilha, depois bota o eu quero. Depois recebe a vitória no final. Eu não coloquei o eu quero aqui, mas eu vou querer também. Mas se você ler nas linhas introdutórias, o pastor Jamierson faz essa colocação e o número seria em torno de 80%. Tá? 80% dos evangélicos seguem a teologia arminiana. E aqui eu preciso pegar um pouquinho no pé dos protestantes pentecostais, né? Que nós temos essa teologia, mas nós desconhecemos. Isso é importante, essa releitura, muito importante. Até, por exemplo, até 2000, nós tínhamos pouquíssimas obras de Arminio, mas a partir de 2010, mais ou menos, a CPAD passa a lançar, tem uma editora por nome de Reflexão. Essa editora Reflexão tem bastante livros, né? Roger Walson, Zwinglio também. Você vai ter vários títulos importantes sobre o calvinismo, a teologia, contra o calvinismo, né? A teologia arminiana. Você tem, por exemplo, o pastor Wellington Mariano, que vai aparecer. Entre esses livros, tem um livro do Dr. Vailate, que ele vai traduzir o próprio Arminio, Romanos 9, que é um dos capítulos aí que o pessoal acha mais complicado e tudo mais, de contradições e tudo mais. E lá tem uma exposição de Arminio muito bem detalhada, muito bem traduzida pelo pastor Vailate, que vale a pena você ter posse, ler. E a CPAD, ela tem o livro do pastor Jamierson, que eu acabei de falar, eu quero, compartilha aí, vamos lá. Tem a Mecânica da Salvação, que é do pastor Silas Daniel, e também ele tem as obras em 3 volumes dos escritos de Arminio. Eu quero começar a saber quem foi Arminio, o que eu preciso ler de Arminio. Eu vou dizer para você, leia os sentimentos, né, que os escritos que ele faz na sua defesa em 1608, a Declaração de Sentimentos, que é a declaração que ele faz na corte de Haia. Vou combinar uma coisa com você, pastor Douglas, a nossa assessoria aqui. Todos os livros que estão sendo indicados, nós temos aí pessoas de alto gabarito assistindo, nosso pessoal que quer realmente adentrar nesse assunto. Então eu peço que o pastor Douglas nos dê toda a lista e nós faremos aí, pela Cojade, uma divulgação das dicas de leitura do primeiro café teológico. Fechou? Pode ser? Eu fiz isso, tenho nos slides, eu passo depois para vocês, sem problema nenhum. Mas são livros importantes. No caso, esse da CPAD, lançado em 2015, eles são 3 volumes. No primeiro volume, você vai encontrar, eu não vou lembrar agora, se eu não me engano, acho que é o ponto 8, também, da Declaração de Sentimentos de Arminio. E ali ele faz uma exposição, porque ele tem que se defender na Suprema Corte de Haia, então ele faz uma exposição do seu pensamento. Então, essa parte aí, que é a Declaração de Sentimentos de Arminio. Se você quiser começar a conhecer Arminio, recomendo a leitura desse primeiro texto e depois a leitura do texto de Romanos capítulo 9, que foi aí que está na editora Reflexão, traduzido pelo pastor Vailate. Existe uma editora do Rio Grande do Norte chamada Carisma. Ela é uma editora que tem lançado bastante livros pentecostais e agora ela também está lançando livros que são livros também desse teor arminiano. Eu trouxe até um aqui para mostrar para vocês, ó. É esse livro aqui, ó. Acho que dá para ver, todo mundo consegue ver aí, ó.
um livro de Don Torser, Calvino versus Wesley. É um importante livro também. Apesar de falar de Wesley, mas vamos lembrar que Wesley é arminiano. Tem até uma brincadeira que o pastor Wellington Mariano ele faz, ele diz o seguinte, nem todo arminiano é wesleyano, mas todo wesleyano é arminiano, porque se deve dessa fonte aí, então vale a leitura disso aqui. Mas a pergunta que nos o que é o arminianismo? Né? O que tem a ver esse negócio aí? Né? Porque sou arminiano, o que é o arminianismo? A grosso modo, tudo bem, porque o tempo não nos ajuda, arminiano é o nome dado a uma linha de interpretação teológica na área da soteriologia, ou seja, na área da salvação. Quando a gente vai pensar a questão da salvação, nós temos essa linha arminiana. Então é uma linha interpretativa, ou seja, é uma teologia. Gente, deixa eu abrir outro parênteses aqui. Teologia é produzido por homens. Então a gente precisa entender o seguinte, essa linha interpretativa ela tem um limite. Ela não é o canon bíblico que está aqui, ela não pode ser comparada também ao canon bíblico. Então, o que eu tenho visto hoje aí, de muitos irmãos calvinistas, é que eles querem elevar o que Calvino disse quase que ao canon bíblico. Tá? Então, tomemos cuidado com isso. Calvino é importante, Arminio é importante, porém eles são apenas exegetas, hermenêuticos. Eles estão interpretando o texto à luz de um conhecimento deles, tentando extrair do texto aquilo que o comentarista ou o escritor do texto quis falar. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque senão a gente vai colocar a teologia dele no patamar bíblico e aí seria um problema que a gente vai fazer. Isso é um ponto extremamente importante no quesito extremismo. Então o extremismo teológico, ele nunca faz bem, do ponto de vista que a palavra de Deus ela é supra-universal e maioridade de todas as coisas que ela se define. Toda teologia, ela está em segundo plano no quesito palavra de Deus. E aí nós temos um comparativo, pastor Deus, com as religiões de vários dogmas e de vários deuses, onde a palavra de uma pessoa, ela pode ter um teor de vida e de morte. E nós, cristãos, a palavra definitiva e maioral é a de Cristo, né? A palavra de Deus, e temos que ter esse cuidado, sim, com o extremismo, senão, de fato, uma interpretação humana se torna maior do que a palavra de Deus, e isso nunca será uma verdade. A verdade absoluta é a palavra de Deus. Segue-se. E aí que é um outro ponto que eu quero colocar para vocês. Você quer criticar Calvino? Leia Calvino. As institutas, principalmente. Você quer criticar Arminio? Leia Arminio. O que a gente vê aí é muita gente, por exemplo, criticando o arminianismo sem conhecer o que é o arminianismo. Daqui a pouco eu vou falar de duas acusações que nos fazem. Dizem, por exemplo, que o arminianismo, a respeito do livre-arbítrio, seria uma expressão do pelagianismo ou semi-pelagianismo. Daqui a pouco eu explico isso para vocês. De forma bem resumida, pastor Douglas, o que é o arminianismo? É a crença de que Deus genuinamente quer que todas as pessoas sejam salvas e que enviou Cristo para viver, morrer e ressuscitar igualmente para todas. Deus vai salvar todas as pessoas? Não. Fique claro isso. Nós não pregamos um universalismo. Nós não pregamos que todas as pessoas seriam salvas. O que nós dizemos é o quê? Que o sacrifício vicário de Cristo Jesus, pela ação de Deus, ela é estendida a todos os homens, a todas as pessoas. Porém, nós sabemos que nem todos vão ser salvos. Que fique muito claro isso. Tudo bem? E o que nós também não acreditamos é que Deus escolheu uns para serem salvos e outros não. Vou falar isso daqui a pouco, por exemplo, dos pontos do calvinismo suprassalarianismo. Daqui a pouco é um negócio duro de falar aqui, que enrola até a língua da gente. Supralapsarianismo. Até enrola a língua. O pessoal que são bons alunos e professores da EBD, esse trimestre está tendo uma clareza, né?
uma luz sobre esse assunto, ainda que de forma limitada, mas nós temos tido aí algumas lições que dão uma luz, talvez a lição 3 sobre esse assunto, mas o pessoal da escola dominical está mais ambientado com as coisas que está tratando, porque tem algo bom nesse sentido aí de mestre. Então, frequente a escola dominical. Vai à escola dominical da sua igreja. Então, fique claro, é a crença que nós temos, que Deus, ele tem um plano, naquilo que Calvino vai chamar de graça preveniente, ou seja, Deus, ele, na sua soberania, no seu poderoso amor, ele levantou-se para efetuar uma ação de salvação que se estenderia para todos os homens. Mas Deus respeita aquilo que Roger Olson chama de livre consentimento. Deus permitiu ao homem poder aqui não participar. Nós não participamos da salvação. O arminianismo não fala disso, tá? O arminianismo diz que nós podemos sim resistir à graça de Deus. Isso é um ponto, por exemplo, que para os calvinistas é uma heresia, né? A graça é irresistível. Não, a graça ela é resistível. A pessoa ela pode querer negar. E isso tem que ficar muito claro, depois a gente vai ver por que é importante isso. Então, esse arminianismo, pela sua graça preveniente, é a crença de que a graça de Deus, que é sempre irresistível, mas ela é um propósito do amor de Deus. Deus insiste com a humanidade para que a humanidade se volte a Ele. Então essa seria a nossa resposta aí. É a eleição para a salvação, ou seja, a predestinação condicional. Deus decreta que todos os que creem serão salvos e conhece de antemão quem os crerão, que é a questão da eleição, Romanos 8:29, depois a gente vai ver esses textos aí. Eu disse de Pelágio. Quem foi Pelágio? Pelágio era um padre, um bispo teólogo britânico, muito popular em Roma, e Pelágio, ele era um camarada de uma moral, de um intelecto também muito invejável, de um padrão moral. E por ele ter esse padrão moral, ele estabelece uma teologia da qual ele diz que o homem tem condição de se salvar. Tanto que ele vai dizer o seguinte, bem resumidamente, Adão ele tinha o livre-arbítrio, mas Adão era um livre-arbítrio que ele poderia escolher para qualquer lado. E nós não temos, esse pecado de Adão não chegou até nós. E nós teríamos então também, de certa forma aí, pela nossa própria vontade e pelas nossas obras, a condição de se salvar. Ele vai ser combatido por Agostinho, Agostinho vai mover, chamado monergismo, ele vai combater, ele vai tratar isso como uma grande heresia, fique muito claro isso, tá? Armínio também é agostiniano, isso fica muito claro. E aí entra outra pessoa importante que é o Cassiano. O Cassiano também afirmava sobre a questão do pecado, ele vai romper um pouquinho com o Pelágio, por isso que ele vai ser chamado de semi-pelagianista. Ele vai dizer o seguinte: a depravação total, ou seja, o pecado de Adão nos atingiu, porém, o homem, ele tem a capacidade de se inclinar à vontade de Deus. Então ele vai dizer isso, que é essa capacidade. Deus ilumina ele e ele volta-se a Deus por capacidade ou mérito próprio. Também Armínio nunca falou sobre isso. Para Armínio isso era totalmente errado. Ele vai dizer a depravação total. Aí eu até peguei um ponto aqui que está na obra do Calvino, não vou ler tudo, só vou ler um pedacinho aqui, mas para você entender o que ele diz. Ele fala o seguinte: em suma, a condição primitiva, tendo visto das mãos do Criador, o homem foi dotado com uma porção de conhecimento, santidade e poder para capacitá-lo a entender, estimar, considerar, desejar, fazer o bem, de acordo com o que foi dado como missão. Ele está falando do homem. Aí diz o seguinte: no entanto, ele não podia realizar nenhum desses atos, exceto com o auxílio da graça divina. O que ele está dizendo? Por ser criação de Deus, Deus o dotou
dessas qualidades, porém o pecado tomou isso dele. Aqui é um outro ponto que muitos pentecostais erram quando falamos do livre-arbítrio, pastor Antoniel. As pessoas dizem o seguinte: parece que o ser humano tem um livre-arbítrio absoluto. Arminio nunca falou de livre-arbítrio absoluto. Por exemplo, tente ficar um dia sem pecar. Ninguém consegue. Você consegue? Alguém conseguiria aqui ficar um dia sem pecar? É impossível. Por quê? Porque a nossa natureza caída nos impede isso. O que Arminio fala? A graça de Deus nos capacita para as coisas boas. Ele termina dizendo assim, então é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeição e desejo, em todos os seus poderes por Deus, em Cristo, por intermédio do Espírito Santo. Olha como é que ele trabalha e é bem bíblico, ele não rompe com a Bíblia. E ele continua dizendo o seguinte: quando ele é feito participante dessa regeneração ou renovação, considero que, estando liberto do pecado, que aí é o que ele chama de livre-arbítrio libertário, né? Por Cristo fomos livres do pecado, ele é capaz de pensar, de querer e fazer aquilo que é bom. Alguém vai dizer: então quando eu aceitei Jesus eu tenho livre-arbítrio. Ele vai dizer: não, peraí, ele tem todas essas capacidades, mas continua dependendo da graça divina. Ou seja, hoje as nossas obras, elas são obras boas, não por merecimento nosso, mas porque o Espírito Santo que está em nós, nos leva a fazer boas obras para glorificar o Pai que está no céu. Você que chegou agora, começou a assistir há pouco, tem uma promoção valendo, tá? Arminianismo puro e simples, do pastor Jean Emerson. Esse livro vai ser sorteado no final, para quem primeiro compartilhar essa transmissão, essa live, e para quem escrever nos comentários: eu quero. Essa é a palavra que finaliza a sua proposta para participar do sorteio. Jean Emerson estará conosco semana que vem, no próximo Café Teológico de sábado. Aí, vamos lá para o pastor Douglas voltar. Eu ouvia de um irmão muito simples no passado, não era teólogo, não tinha formação alguma. Quando ele falava do livre-arbítrio, ele dizia: olha, livre-arbítrio existe até o momento em que você aceita Cristo. É muito profundo ver essa luz que Arminio e o próprio Calvino traz sobre o assunto, né? Porque ele falava assim: meu filho, quando você aceitou Jesus, seu livre-arbítrio vai ser totalmente limitado. Então, tinha um professor de antiga de história que falava isso para a gente ontem. Mas entender que o homem também, pecador, não tem livre-arbítrio, tá? Isso está lá em João, capítulo 8, diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, o pecado nos escravizou. Então, fica muito claro, aqui eles concordam os dois. Eu vou passar um pouco rápido, porque senão o tempo não vai dar. Eu quero chegar aos pontos do arminianismo, mas eu coloquei só aqui um pouquinho o ponto do chamado supralapsarianismo e do infralapsarianismo. O que é o supralapsarianismo? É a visão calvinista de que Deus contemplou o homem ainda não caído e escolheu alguns para receber vida eterna e rejeitou o restante. O que eu quero dizer com isso? O supralapsarianismo ele tem 5 pontos também. E ele diz o seguinte, e aqui que é um ponto perigoso, e como outro dia a gente pode até chamar outros pastores muito mais qualificados do que eu para fazer esse contraponto entre Arminio e Calvino, né? Mas para o calvinista, por exemplo, o supralapsariano, ele diz o seguinte, que Deus elegeu alguns, reprovou o restante, antes de o criar. Ou seja, olha que negócio perigoso. Antes de Deus criar o homem, ele já tinha eleito alguns e rejeitado os outros. E não apenas isso, né? No ponto 3, ele diz que Deus permite a queda. E alguns supralapsarianos dizem que Deus quis a queda. Olha que negócio. Ele está mexendo com a moral de Deus. Está mexendo com os desígnios de justiça de Deus. Que Deus, então, antes de criar o homem, já escolheu alguns para o inferno e ele mesmo quis a queda. Isso é diferente de Arminio, porque Arminio vai dizer o seguinte, que Deus ele cria,
né? E Deus prevê a queda. Deus não permite a queda, isso é muito diferente. Deus, ele prevê, ele sabe da queda, e porque ele soube da queda, então ele providenciou uma saída para a queda. Olha que teologia maravilhosa. Eu pergunto para vocês, o papo tá bom aí, a conversa indo bem? Se tiver alguma dúvida, faça perguntas. O pastor Douglas está citando ele já citou um nome aqui que pareciam falar em línguas, mas ele falou que não era só nomes teológicos mesmo. Então, as dúvidas, conforme a palestra vai se desenvolvendo, escreve aí, porque os nossos secretários vão anotar, e no final eu quero jogar para cima dele, para ver se ele vai sair bem, tá bom? Manda a pergunta aí. Isso que é meu amigo há mais de 20 anos, né? Imagina coisa dessa, só Jesus. Rapidinho. Então, quais são os 5 pontos que nós, arminianos, afinal de contas, porque somos arminianos, quais são os 5 pontos dentro da teologia arminiana que cabem para nós? Primeiro ponto é o que é as chamadas FACTs, né? Ou o acróstico que a gente chama de FACT, FACTS, isso está em inglês, então eu não vou falar do inglês aqui, não vou mostrar o meu inglês, né? Porque aí os irmãos sairiam todos da live aí agora. Eu quero apenas falar do português. Primeiro, o primeiro dos factos é feitos livres pela graça para crer. Então, feitos livres para a graça para crer. Segundo, a todos a expiação. Terceiro, condicional eleição. Quarto, total depravação. E quinto, segurança em Cristo. Alguém aí que conhece um pouquinho, ele vai talvez dizer assim: existe o arminianismo de 4 pontos, existe o arminianismo de 5 pontos. Rapidinho, o que eu vou dizer? O que é o arminianismo de 4 pontos? Geralmente são os batistas. Esses arminianismos de 4 pontos, eles não creem que o salvo pode perder a vida eterna. Tá? O eleito pode perder, ou o crente pode perder. Vou usar a expressão crente, tá? Porque Armínio também fala entre eleitos e crentes. Então esses dizem o seguinte: o crente não pode perder a vida eterna. O arminianismo de 5 pontos crê sim que é possível, e Armínio cria também que o crente pode perder a vida eterna. Isso é um ponto importante. Eu vou falar dos 5 pontos aqui rapidamente, porém eu vou mudar um pouquinho a ordem, tá? Eu vou seguir o Dr. Brian Absisco, da Universidade de Aberdeen, em New Hampshire, nos Estados Unidos, só para facilitar aqui. Ele trabalha então total depravação, a todos expiação, feitos livres, condicional eleição e segurança em Cristo, e vou usar os remonstrantes para falar isso. Então comecemos o primeiro, o total depravação, que é o terceiro artigo remonstrante. Ele diz o seguinte: o homem não possui fé. E aí eu queria pedir a ajuda do pastor Antoniel para ele ler alguns versículos aqui para facilitar. Tá? Abra aí por gentileza Efésios 2, melhor dizendo, Romanos 3. Tá? Abra aí Romanos 3, a partir do versículo 9. Espera que você já leu. O homem não possui fé salvadora por si mesmo, nem a partir do poder do seu livre-arbítrio, visto que, em seu estado de apostasia e pecado, não pode de si mesmo ou por si mesmo pensar, querer ou fazer alguma coisa boa que seja verdadeiramente bom, com que, primeiramente, a fé salvífica. O que ele está colocando aqui? O homem não tem condição de se salvar. E aí utilizamos Romanos 3, do 9 em diante. Lê só os 3, 9, 10 e 11. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus quanto gregos, todos estão debaixo do pecado. 3 e 9 de Romanos. Agora 3 e 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. 3 e 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque Deus. Todos, para concluir, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então, bom, esse é um ponto simples, todo mundo concorda dentro disso. São João capítulo 15, versículo 5 vai dizer: porque sem mim nada podeis fazer. Então, os remonstrantes estão aqui. Então, provando o quê? Total depravação. O homem por si só não pode ser salvo. Armínio dizia isso,
e todo arminiano que se preze, né, tem que dizer isso, e nós, a Assembleia de Deus, também. Não são as nossas obras que nos salvam. Tá? Então você pode vir para a igreja, você pode orar, você pode fazer boas coisas e não ser salvo, porque a salvação não depende de você. A salvação depende da ação e da graça, que nós chamamos de graça preveniente de Deus, que nos alcança a nós. Tá? Segundo ponto aqui, eu vou ler o artigo 2, a todos a expiação ilimitada. Aqui já começa a dar um pouquinho de confusão, né? Aí, por gentileza, pastor Antônio, você vai ler alguns versos para mim. Continua em Romanos ainda, Romanos 5, do 15 em diante. Mas daqui a pouco o senhor lê. Tá? Em concordância com isso, os remonstrantes dizendo, tá? Em concordância com isso, Jesus Cristo, Salvador do mundo, morreu por todos e por cada um dos homens, de modo que obteve reconciliação e remissão dos pecados para todos por sua morte na cruz. Vamos entender uma coisa aqui. Em nenhum momento Arminio e os remonstrantes disseram que todos vão se salvar. O que eles estão dizendo é que o sacrifício de Jesus foi para todos os homens. Porque nós então erraríamos, né? Nós então pecaríamos. Se dissesse, por exemplo, para mim, eu tenho um grande problema, irmãos, se eu disser o seguinte, o pecado de Adão foi para todos, e a salvação foi para alguns. Quer dizer que o pecado é maior do que Deus? Lembremos que Paulo vai dizer, isso está em Romanos 5, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E lembrem, quando, isso está em João capítulo 1, versículo 29. João está lá batizando em água, quando ele vê Jesus, o que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja aí como é que é o poder de Deus aí. Por gentileza, pastor Antônio, leia Romanos 5, do 15 em diante. Não é assim o dom gratuito, mas mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo de uma só ofensa veio, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém. Seria até o 25, depois você leia na sua casa. Lembremos João 3,16, né? Porque Deus amou ao mundo. Né? Lembremos a primeira epístola de João 2,2, né? 1 João 2,2 diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo mundo. Então, pai, não preciso nem ficar colocando muito aqui, não. Agora, de novo, todos vão se salvar? Não, todos não vão se salvar. Eu, particularmente, tenho uma visão pessimista. Eu acho que mais pessoas serão condenadas. Isso pelo que eu olho a igreja trabalhando, a mim mesmo, né? Porque quantas pessoas não foram alcançadas, a igreja não tem se mostrado, mas o entendimento tem que ser muito claro. O sacrifício de Cristo é para todos os homens. Terceiro ponto aqui, o artigo 4, por gentileza, pastor Antoniel, João 12:32, abra aí. Esta graça de Deus é o princípio, o progresso e a consumação de todo o bem. Tanto que nem mesmo um homem regenerado pode por si mesmo, sem essa precedente ou preveniente, excitante, prosseguinte e cooperante graça, pensar, querer ou terminar qualquer bem, muito menos resistir a quaisquer tentações do mal. Aí está dizendo que o homem não pode se vencer sozinho. Aí vai dizer assim: por isso todas as obras
boas e boas ações que possam ser pensadas devem ser atribuídas à graça de Deus em meio a Cristo. Mas em relação ao modo de operação dessa graça, ela não é irresistível, visto que está escrito sobre muitos que resistiram ao Espírito Santo. Por gentileza, leia para mim São João 12:32. Lembrando aí, quer participar do sorteio, compartilhar, escrever eu quero, porque nós estamos aí partindo para a última fase do Café Teológico. O tempo voa, nós temos aí a última fase para os assuntos interessantes e para um diálogo com você responder as suas perguntas. João 12:32, olha só, e eu, quando for levantado da terra, está aqui Jesus falando, naturalmente, atrairei todos a mim. Isso a gente chama de graça preveniente. Tá? Isso, por exemplo, os wesleyanianos, eles acreditam que todos são chamados a ele nesse sentido. Agora, por gentileza, pastor Antoniel, leia para mim Atos 7:51. O que eu quero colocar? Deus de antemão, antes, ele previu aqueles que seriam salvos. Eu costumo dizer na congregação que pastoreio, Deus sabe quem vai se salvar? Sim, sem dúvida nenhuma. Deus já sabe quem vai se salvar e ele conhece isso de antemão. Deus escolheu quem vai se salvar? Não. Essa é a diferença. E aqui é um ponto importante. Por que é um ponto importante? Porque a pessoa pode resistir. E existem muitos textos na Bíblia que mostram que as pessoas resistiram. Vamos ver, por exemplo, Lucas 18, a parábola do jovem rico. Ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, como eu farei para ele dar a vida eterna? Jesus falou para ele: olha, guarda a lei. Ele: não, eu tenho guardado desde menino. Aí o que ele diz assim? Então só te falta uma coisa: vende as suas coisas, dá aos pobres e me segue. Ele não seguiu. Se a graça tivesse alcançado e ela fosse irresistível, o dinheiro não seria maior do que a graça irresistível. Aqui é um ponto importante. Então você está dizendo que o dinheiro é maior que a graça? De forma nenhuma. Mas tem pessoas que fazem do seu dinheiro maior do que a graça. Aqui é o ponto. Aí lê para mim, por gentileza, pastor Antoniel, Atos 7:51. Essa é uma pregação duríssima de Estevão, o primeiro mártir. É uma das maiores pregações da Bíblia, né? E está dizendo assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Mas tem pior aqui, pastor Douglas, tanto eles, tanto vós como vossos pais. Então fique claro, Jesus está dizendo para aquele povo: vocês estão resistindo. A graça vos chegou, mas vocês não a querem, vocês não a aceitam. Então é muito claramente. Quantas pessoas que a gente prega, quantas pessoas que Deus faz obras maravilhosas, que tem testemunhos de cura, um monte de coisas que Deus faz pela sua graça, pelo seu amor, mas a pessoa não resiste, ela está na igreja apenas pelas bênçãos, e não pelo doador, não por aquele, está resistindo. E aqui é um ponto importante, porque, primeiro, se Deus escolheu alguns para serem perdidos, e alguém pode dizer assim: mas onde fica a soberania de Deus? A soberania de Deus fica neste ponto, porque se Deus escolheu alguns para se perder antes de os criá-los, alguém vai dizer: mas espera aí, então para que eu nasci então? Eu nasci já para ir para o inferno? Né? Eu mexo com o que de Deus? O seu amor, eu mexo com a sua justiça. E aí no 5 vai dizer muito claro isso: Deus é justo. Deus, ele é justo. Então a soberania de Deus está aí, que Deus poderia convencer os homens a aceitá-lo e seguir, ou jogá-lo no inferno, mas Deus preferiu atraí-los por amor, mas podem resistir. E naquele dia, é isso que marca a sua condenação. Fique muito claro isso. Quarto ponto, para a gente caminhar ao final aqui, né, é condicional. Eleição, isso aqui a gente já viu. Eu vou pedir só para o pastor Antoniel abrir no Romanos 8:29, um versículo que todo mundo conhece. Deus, por um eterno e imutável decreto em Cristo Jesus, eu estou lendo a remonstrância, tudo bem? Estou falando para vocês sobre a remonstrância. Deus, por um eterno e imutável decreto em Cristo Jesus, seu Filho, antes de ter lançado os fundamentos do mundo, decidiu salvar, ou seja, antes de criar o mundo, ele decidiu salvar dentre a raça humana caída em pecado, os que em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo,
Veja, em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo, por isso que é condicional a eleição. Nós não somos eleitos um ou outro, nós somos eleitos em Cristo. Aqui está muito claro, em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo, por meio da graça do Espírito Santo, que creriam nesse seu Filho. Repare, a eleição está dentro disso. Deus viu de antemão aqueles que creriam. Deus, pastor, mas está confuso. Não, entenda isso. Deus sabe quem vai se salvar, porque Ele conhece isso de antemão. Presciência. É a presciência. E Ele deu essa graça preventiva. Essa graça preventiva é aquela graça que nos leva a Ele. Porém, tudo isso está condicionado em Cristo Jesus. Romanos 8, 29. Por favor, pastor. Estamos partindo para os 10 minutos finais. Ainda dá tempo de compartilhar, de escrever eu quero para participar do sorteio. E mais. Você tem as suas perguntas aí? Manda, porque no finalzinho a gente vai interagir com você, tá? Estamos no finalzinho já da palavra do pastor Douglas. Então é o momento de mandar perguntas para que a gente possa ter um diálogo com vocês. 8:29 de Romanos. Porque os que tantos conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Pastor Daniel, repete o comecinho. Porque os que dantes conheceu, Pronto. Reparou aqui? perfeito, Antes, e esse antes aqui está lá atrás. presciência pura, né? Então, o que Dantes conheceu, Também os predestinou. onde está a predestinação? O Deus que já tinha visto pelo seu poder, aqueles que creriam, assim o predestinou. Não como, infelizmente aí eu não posso concordar com o calvinismo, de dizer que Deus, antes de criar, já olhou para um e falou assim, não, esse aqui vai para o inferno. Continua, por favor. Bom, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está vendo que esse versículo é muito fácil a sua interpretação? Ele traz muita luz, né? Esclarece muitas coisas. Ele deixa muito claro para nós. Tudo bem? Entendeu aí? Dá um like aí, compartilha, diz eu quero, para ganhar o livro aí. E por último, que aí o quinto ponto, também segue o quinto ponto, segurança em Cristo. E que diz o seguinte, tá? Eu vou resumir brevemente aqui. Primeiro, a remonstrância diz o seguinte: ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então o pecado, nada pode nos tirar do amor de Deus, nada pode levar ao inferno, ninguém pode. Aí no finalzinho ele coloca assim: mas se eles não são capazes, por descuido, esquecer o início da sua vida em Cristo, novamente abraçar o presente mundo e se afastar da santa doutrina que uma vez lhe foi entregue, perder a sua boa consciência e negligenciar a graça, isso deve ser assunto de uma pesquisa mais avançada nas Escrituras. Antes que possamos ensiná-las, eles podem sim perder a salvação. Aqui fica muito claro, os demonstrantes parecem que ficam com medo de dizer, mas outros teólogos depois vêm e deixam muito claro. Arminio coloca aqui: se nós não observarmos a graça, o amor e permanecermos nela, poderemos perder a nossa salvação. Tem uma coisa no calvinismo que a gente precisa tomar cuidado, que seria uma espécie de graça temporária. Ele diz o seguinte, né? Alguns se convertem por um período de tempo e depois eles se desviam. É como se Deus estivesse fazendo uma pegadinha do malandro, né? Você vai ser crente por um período de tempo e depois eu já vi que você vai ser condenado. Mas eu vou permitir você experimentar um pouquinho da minha graça e depois eu vou deixar você perdido. Eu acho isso muito perigoso. Não é? O que Arminio está colocando é que eu posso resistir à graça de Deus, sim. Mas essa graça, que ela é abundante, ela é amorosa, vai sempre insistir comigo. Se você ler aquele livro que eu disse, de Romanos, capítulo 9, Arminio vai falar muito sobre isso. Né? Leia, compre esse livro e leia. Né? Vou até dizer uma coisa aqui baixinho. Você consegue baixar na internet também. Se você quiser, você consegue baixar ele aí. Mas só para apoiar essa dica aí, né? Não é só para apoiar, mas no espalho. Mas você então vai ver que Arminio vai dizer que a graça que convence é a graça que também ela pode ser resistida. E se você resistir a essa graça, ou você não permanecer nela, você então pode perder a sua salvação.
E aí eu chego ao final da minha explanação, colocamos o nosso cremos, que está lá na Declaração de Fé da Assembleia de Deus, na página 109, capítulo 10, que diz assim: cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado, a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos os que confessam a Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. A este dão testemunho todos os profetas, a que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados em seu nome. Atos 10, 43. Trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo. Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados. 2 Coríntios 5,19. Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Afinal de contas, porque somos arminianos, está aí explicado para você, porque somos arminianos. Deus abençoe. Maravilha. Nós temos alguns minutos para essa interação com o público. Naturalmente que provavelmente não dê para responder todas as perguntas. Temos algumas que vieram pela internet, tem outras que vieram pelos bastidores, né, com pessoas que foram nos mandando durante a semana. E o terceiro ponto, que talvez não dê para alongar, porque, pastor Douglas, pega essa xícara de café aí. Você quer um café teológico, meus irmãos. Mas pergunta cadê o café aí dentro. Então, eu espero que no final esse café vai sair. Então tá ali, ó, você tá ali do jeito, mas por aqui não vai estar tomando café. Então, vamos tomar o café de trás das câmeras. Vamos lá, nós temos uma primeira pergunta bem bacana aqui. Pastor Douglas, a declaração arminiana é anterior à declaração calvinista? Vamos pensar o seguinte: a teologia calvinista é a anterior à teologia arminiana, mais ou menos 50, 60 anos antes, tudo bem? Porém, a tulipe, ela vai ser formulada. O que é a tulipe? É o factus calvinista, né? É os 5 pontos do calvinismo, a tulipe. Só que a tulipe, ela vem depois dos factos, que são os termos demonstrantes que eu acabei de falar aqui. Vai ser feito quando a tulipe? No Sínodo de Dort. Então, no Sínodo de Dort, para tentar combater o que eram os pontos do arminianismo, eles vão fazer, então, a tulipe. Mas que fique claro que, logicamente, Calvino é anterior a Armínio, né? Calvino, se não me engano, aí nós estamos falando de 1530, 1520, mais ou menos aí. Ele é contemporâneo de Lutero, né? Sim, Calvino é contemporâneo de Lutero. Esse ponto eu gostaria de lembrar, é muito notório colocar na história. Calvino, ele tem inclusive essa participação na época de Lutero, no finalzinho, inclusive na época eu digo revolução, Calvino inclusive parte daquela parte mais violenta, assim, alguns tumultos da época. Isso logo no momento, pós-momento da reforma luterana mesmo, né? Fique claro isso, né? Você tem um conflito muito grande entre católicos e protestantes, sim, né? O que fala, por exemplo, que depois vai dizer por que os holandeses, no sino, Maurício de Nassau, que é o príncipe principal, vai pender para o calvinismo. O pastor Silas Daniel diz que é um movimento muito mais político do que um movimento mais teológico. O Maurício não conhecia nada da teologia. Ele vai dizer, eu não conheço nada nenhum dos dois. Porém, temendo uma divisão, porque como a Espanha era católica, eles temiam que a divisão interna na Holanda entre calvinistas e arminianos pudesse perder espaço para os católicos dominarem a Holanda. Então, por isso que eles aceitam o calvinismo aí. Agora eu vou para a pergunta de bastidores que veio durante a semana. Se calvinismo de 5 pontos tem a ver com o arminianismo de 5 pontos? Não. Aqui
vamos entender que, tirando a questão da depravação, basicamente, na soteriologia, o restante é totalmente diferente. Né? Eles veem aí, por exemplo, os calvinistas não acreditam que o homem pode perder a salvação, como ele não acredita que também pode ser salvo. Ou seja, se Deus escolheu você para ir para o inferno, não tem o que você faça para você ir para o céu. Você foi para o inferno. Aí, glória a Deus pelo arminianismo, porque nós temos essa proposta. Vamos lá, agora a pergunta de internet de novo. Se Cristo morreu por todos os pecados de todos os homens, por que Ele não perdoa a incredulidade daqueles que não o aceitaram? Uma vez que Cristo morreu por todos, por que Ele não perdoa as pessoas que na incredulidade se não aceitaram Ele? Uma pergunta bem calvinista. E aí eu vou explicar pelo terceiro ponto. A graça é resistível. Por que Ele não perdoa? Porque a pessoa resistiu à graça. A graça foi a Ele oferecida. A graça, principalmente a graça preveniente. Né? Que é essa graça que vai nos convencendo a Cristo e ao seu amor. Porém, Ele resistiu a essa graça. Né? O que Ele vai dizer, por exemplo, não sejais igual a Esaú. Não façais, não deixais que a incredulidade como a incredulidade de Esaú, né, que teve, mesmo querendo, não pôde ter de volta. Mas por quê? É lógico que ali é uma alusão que está se fazendo. Mas por quê? Porque ele desprezou. Por mais que Deus dê chances, por mais que Deus permita, e a gente crê que Deus ele pode salvar o ser humano em todos os momentos, até no final da sua morte, mas ninguém vai arriscar a querer esperar o final da morte para aceitar Jesus. Porque quando você vai morrer? Um testemunho para vocês, conversando com um amigo que está afastado nesse momento de crise, pandemia, ele bastante assustado com as questões do fim dos tempos. Ele faz essa colocação do pastor Moura, inclusive, que até o final, até o último instante, Deus vai dar uma oportunidade, porque se Deus assim não o fizer, como onde está o amor de Deus? E eu replicando para ele sempre que o amor de Deus está em você até esse ponto, ter essa consciência e não ter vontade para ele. Ou seja, o amor de Deus está até o último instante, só que nós é que não sabemos qual é o nosso último instante, né? Mas o amor de Deus está revelado sempre, dando essa oportunidade a nós. Imagine ele morrendo sem Jesus, o que ele vai dizer naquele último dia? Qual desculpa ele vai dar? Não tem desculpa. Se ele fosse da teologia calvinista, ele poderia dizer, mas eu fui escolhido para o inferno, por que eu estou sendo condenado se eu não tive chance? Não vou dizer chance de escolha, mas o Senhor já me condenou. É isso que é perigoso. Né? Você está mexendo com a justiça de Deus, e Deus é justo. Deus é justo. Vou colocar aqui uma pergunta de bastidores que vai culminar com uma pergunta de internet aqui, dos irmãos online. A de bastidores a igreja, vamos voltar ali para o ano de 1900, não sei, alguma coisinha, começo, Rua Azusa, William Seymour. 1906. Então, esse irmão fez a pergunta, olha, visto que os batistas que vieram para o Brasil e fundou a Assembleia de Deus, visto que eram batistas, eles eram batistas arminianos, se é arminianos, essa pergunta que eu recebi, mas aqui tem um irmão que faz uma pergunta muito parecida. Por que a Assembleia de Deus adotou a linha arminiana e quando foi essa decisão? Então vai combinar com as perguntas que eu recebi lá fora. Como eu disse para vocês, a maioria dos batistas, e aí eu vou dizer, a grande esmagadora maioria dos batistas são arminianos. Você só tem pouquíssimo, o que a gente tem de calvinista aí, que a gente mais conhece, é o Craconato, é o Franklin, Jonas Madureira, mas a grande maioria, o próprio pastor Jamierson que vai vir aqui, ele é batista, a grande esmagadora maioria dos batistas, eles são arminianos, porque vem de Wesley, né? Eles vêm seguindo a questão de Wesley, então eles são wesleyanos, arminianos wesleyanos. No caso do Brasil, eles vão adotar, se a gente for pensar teologicamente revisacionista, a nossa declaração de fé só sai em 2017. Perfeito. Então, ou seja, demora depois de mais de 100 anos para você ter uma declaração de fé para dizer isso. Porém, toda a pregação, desde a chegada, então é muito claro. Daniel Berg, Navini, quando chegam no Brasil, eles eram arminianos. Então, toda essa pregação, desde o surgimento, vai ser uma pregação arminiana.
Qual é o problema? O desconhecimento de Armínio. Como eu disse para vocês, nós vamos ter os primeiros livros de Armínio sendo traduzidos, por exemplo, a única obra que se tem de Armínio mesmo, a fala do Armínio, é uma obra de 2015, ou seja, mais de 100 anos. Se você não conhecesse uma outra língua, por exemplo, o inglês, né, ou mesmo o espanhol, e fosse procurar esses livros, você não conheceria. E ainda há muitos escritos do Armínio no latim, né, que não foram traduzidos ou retraduzidos. Então tem muita coisa ainda para saber dele aqui. Mas desde a sua fundação, a Assembleia de Deus ela é arminiana. Então, no finalzinho, não vai dar para responder todas as perguntas, mas talvez a gente possa disponibilizar um papo em off depois para os irmãos que estejam desejosos de avançar com alguns assuntos. Vou fazer mais duas só por causa que estouramos todos os tempos possíveis. Vamos lá. O calvinismo, ao justificar a inexistência do livre-arbítrio, faz uso da passagem de Jonas. Este mesmo, sem querer ir para Nínive, foi de qualquer forma para lá levado. Como o arminianismo faz uma leitura a essa interpretação? Ali a gente precisa entender uma outra ação da ação soberana de Deus. E aí não tem nada a ver com a salvação. A gente precisa entender que ali a história de Jonas não tem nada a ver com a salvação. Tá? E aí a gente precisa entender o seguinte: o Espírito Santo, a ação divina, vai levar as pessoas a fazer a sua vontade. Tá? Se você olhar toda a história de Jonas, o Jonas ele prega porque ele foi para a barriga do peixe e depois ele sobe para o monte e fica esperando a destruição do povo. Repare que em nenhum momento mudou o desígnio interior de Jonas. E aí que precisa ficar muito claro. Que isso é uma típica também pergunta que o calvinista está querendo colocar. Mas entenda, o texto não tem nada a ver com salvação, mas o interior de Jonas não mudou. Lembra que no capítulo 4, ele está lá esperando que Nínive fosse destruída. Aí aparece a aboboreira, que nasce da noite para o dia. Né? E ele fica feliz porque deu uma sombra para ele. E depois da noite para o dia, a aboboreira morre. Ele faz o que? Ele deseja a morte. Quando Deus vai falar com ele, ele acusa a Deus. Ele vai dizer para Deus: eu sabia que o Senhor era bondoso e misericordioso. Olha aqui, e se alguém quiser falar, então olha o arminianismo aí. Sabia que se pregasse, eles se arrependessem, o Senhor não o destruiria. Quem é ímpio ali é mais o Jonas. Porque Deus fala para ele: não teria eu... você teve dó, né? Deixa eu contextualizar aqui, você teve dó de uma árvore que você não plantou, que você não teve trabalho nenhum, que nasceu da noite para o dia, né? E quanto mais eu não teria compaixão de 120 mil pessoas e animais, e de homens que não sabem discernir da mão direita e da mão esquerda. E se você terminar o versículo, Jonas não se arrepende, Jonas não se arrepende, mas o povo de Nínive se arrependeu. Então acho que fica muito mais claro. Se esse texto for querer ser usado pelos calvinistas, fica muito mais claro de um texto arminiano, né, do amor de Deus, da graça de Deus, do que mesmo do texto calvinista. Perfeito. Meus amados, perdoe, o tempo vai muito rápido, vai ficar boas perguntas aqui para trás, boas mesmo. Perguntas bastante pertinentes, que gastaria algum tempo, mas eu vou colocar só mais uma que é mais simples, e talvez possa tirar dúvida de alguns irmãos mais recentes na fé ou algo do tipo. Mas tem perguntas excelentes, eu quero agradecer. Tem pergunta de liderança jovem nossa aqui, tem pergunta de irmãos de bastidores que não conseguiremos colocar para resposta. Mas, para finalizar, pastor Douglas, o tempo. Quais são existe exemplo de algumas igrejas calvinistas e de algumas igrejas arminianas? E eu vou ter que encerrar por causa do tempo. Mas também para cá para já fazer o final, nós vamos fazer o sorteio no finalzinho do seu louvor, tá, pastor Douglas? Essa quer ser mais fácil de todos os exemplos que a gente tem, os presbiterianos, na sua esmagadora, talvez tirando aí só os reformados, a gente precisa ver, mas os presbiterianos todos são calvinistas, alguns batistas também são calvinistas, né, igrejas que a gente pode chamar de anglicanos são calvinistas, né, que aqui no Brasil seria a igreja episcopal. E
igrejas que são arminianas, né? A gente tem a metodista, a wesleyana, né? Como eu disse para vocês naquele começo, né? Nem toda arminiana é wesleyana, mas toda wesleyana é arminiana. A Assembleia de Deus, ela é a igreja nazarena, ela é batização e assim por diante. Deus abençoe a todos. Gratidão. Então, nós voltamos daqui a pouco. Eu sorteio 3 minutinhos. E sábado que vem, só tem aí um novo café teológico, o pastor Geneverson, o pastor Douglas vai ser o provocador dessa nova palestra, o pastor Geneverson. Então, vai anunciando aí, fique com a gente, mais 3 minutinhos, sorteio do arminiano puro e simples para você. Ali, pela a Deus.
um comentário aqui. O Rafael Oliveira, Deus abençoe a sua vida, Rafael. Ele colocou assim, rapidinho. Eu sinceramente não me recordo nos pastores de ensino calvinista que eu vejo sobre algumas falas que foram ditas, como por exemplo, Deus escolheu quem ia ser condenado. Talvez seja um pensamento calvinista extremo, e todo extremismo é errado. Porém, as ideias que eu vi sobre graça irresistível foram bem claras e sóbrias no sentido bem interpretado biblicamente. Adorei a live, admiro o pastor Douglas, obrigado. Rafael, um grande amigo, parceiro. Mas isso fala só o seguinte, Rafael, é claro que você não vai ver, principalmente nos calvinistas da mídia, dizendo que escolheu algum. Qual pastor calvinista vai dizer na sua igreja, tem gente aqui que vai para o inferno? Eles não vão falar. Mas isso você vê muito claramente nas institutas de Calvino. Quando ele fala sobre predestinação das institutas, tem isso. Então, se você tiver interesse, pegue as institutas, ele escreve bem pesadamente mesmo as institutas, mas e ele fala isso, né, que Deus escolheu alguns e outros não. E se você quiser também, de novo, recomendo, por exemplo, a leitura desse livro de Romanos, capítulo 9, ou se você quiser, procura o pastor Carlos Vailate. Ele tem, acho que 2 ou 3 vídeos que ele fala sobre essa introdução ao calvinismo, mas tem um que ele fez na ICT, na Igreja Cristã da Trindade, que ele explanou o capítulo 9, e lá ele faz esses contrapontos. É que aqui não era a minha função fazer esses contrapontos, por isso que eu não os trouxe aqui da fala dele. Mas tem, e não são poucas as falas que, não apenas Calvino, estou citando Calvino, mas outros, né, o Theodore de Beza, ele vai fazer, George Whitefield também o faz, e são muito claros esse ponto, tá? Deus abençoe você, Rafael. Gratidão, isso é bom porque é sinal que você sempre foi até o final. Na próxima semana, no próximo sábado, então nós continuamos com outro assunto aí espetacular. O livro vai ser sorteado agora. Eu quero chamar o Matheus aqui também, Matheus, filho lá de Salito, porque Matheus ele fez parte da adoração aqui nessa noite. O tecladista é a Assembleia de Deus em Vila Brasília, Thalita, a Assembleia de Deus do Parque Cristo, ambos do Ministério Piranga, tá? Matheus, se você estiver aparecendo, fica aqui desse lado, está aparecendo aí no vídeo? Fica aqui desse lado. Então, Matheus foi o nosso tecladista nessa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Thalita. Então, Thalita, tira um, porque se a voz é um sinal para a gente, quem sabe sair do livro aí? Vamos lá. Thalita vai ser o sinal primeiro, Matheus vai abrir o nome. Vamos ver quem ganhou o primeiro livro. Abre aí, Matheus, para a gente ver. Leandro da Silva. Leandro foi então o ganhador do livro. O Léo, estamos dizendo aqui que o Léo é nosso grande amigo conhecido. Bênção de Deus. Olha só, hein? Quem diria? Então isso aqui sorteado. A voz me dá uma autorização aí se eu posso sortear o segundo livro? Tá bom, a voz está dizendo que pode. Então agora o Matheus vai sortear esse segundo livro, o mesmo, tá, gente? Então, uma segunda oportunidade aqui. Olha só quem ganhou. Essa menina que ganhou é uma das secretárias da COJAD Geral. Sabe quem é, Danilo? Simone Belo, esposa do pastor Christian da igreja de Jardim São Savério. Deus abençoe, muito bom. Segunda-feira, gente, presta atenção para finalizar. A live finalizou, tá acabando. Segunda-feira, nós temos uma entrevista. Se você não viu a entrevista com o pastor José Leandro, é assim, pastor José Leandro, como você nunca viu, assista. Você vai conhecer coisas que você nunca tinha imaginado do nosso querido pastor, primeiro vice-presidente do Ministério Piranga. Mas segunda-feira agora nós temos uma entrevista totalmente diferente. Ela é uma entrevista do lado de uma questão social muito séria, que são as drogas, os vícios. Então, o entrevistado de segunda-feira será o pastor Elias Gomes. Ele é uma autoridade, um catedrático e alguém que de fato atua e tem uma grande ação, uma casa de recuperação. Se você tem pessoas envolvidas com vícios ou algo desse tipo, você que é líder, pastor, assista. Vai ter assuntos extremamente importantes na segunda-feira, na entrevista com o pastor Elias Gomes. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e continuemos juntos avançando, porque, como é o lema da COJAD, nós estamos em uma grande obra e nós não podemos parar. Um grande abraço, que Deus te abençoe.